Olá amigos do canal, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje eu vou mostrar para vocês como tá usando o Cicatop. Essa parede aqui, ela tinha uma textura, tinha um vazamento aqui na laje. Já resolvi o problema do vazamento e ela estava despracando. Aí eu vi que estava solto a textura, fui tirando. Aí aqui a parte de baixo do canto da parede, conforme eu fui tirando a textura, eu vi que o cimento estava solto e tinha uma pequena umidade por trás da textura. Aí essa umidade, não sei se é do lado do vizinho, deixei secar aí por uns 2 dias, até que secou bem, uma boa parte, mas a umidade voltou em alguns pontos. Então resolvi aplicar o Cicatop. Vai ser a minha primeira vez fazendo isso e vou mostrar para vocês aqui no canal. Então já peço seu like e se inscreva. Então bora ver o vídeo. Ó, então o Cicatop 100, ele vem na caixa. Esse é de 18 quilos. Tem um pacote menor que é de 4 quilos. Eu não achei para comprar. Aí o que sobrar aqui eu guardo. Eu posso estar usando depois, numa outra hora aí, em outro lugar. Ó, aqui do lado da caixa vem a parte de instrução. Aconselho dar uma olhada antes. Tem muitas informações aqui. Em questão de preparo, segurança. Então, fica a dica aí. Ó, vou estar abrindo a caixa. Aí aqui dentro da caixa vem 2 componentes, o A e o B. Aí o componente A são esses saquinhos aqui que parecem um leite, que é o hipermeabilizante. Vem 4 unidades dele, aproximadamente aí 1 litro ou 1 quilo, o peso desse, cada saquinho desse. E esse é o componente B, que é o saco com pó, parece ser cimento. Ele é um pouco pesado, pelo que eu vi, tá escrito na caixa lá que ele tem em média 14 quilos. Ó, antes de tudo, por segurança, usar óculos e luvas para estar se protegendo aí desses produtos químicos. Ó, então no coxo aqui, eu vou estar adicionando o componente B, que é o pó. E a medida seria 2 kg desse componente B para um saquinho de componente A. E não usar água nessa mistura. Agora eu vou pôr o líquido desse saquinho inteiro do componente A e misturando e depois adicionando aí um pouco mais do componente B aos poucos para deixar ele em estado líquido, que facilita na hora da aplicação. Eu vi alguns vídeos na internet que pessoas usam balde para estar fazendo a mistura. Pode ser que seja mais fácil para estar misturando. Aí fica essa dica. Ó, misturando bem, deixar em estado bem líquido e sempre deixar sem esses carocinhos, se possível aí. Ó, aqui até ficou uma consistência boa. Agora é só aplicar na parede. Ó, com a vassoura vou estar tirando um pouco do pó e com o borrifador aí vou estar umedecendo um pouco a parede para estar aplicando aí o Cicatop. Eu vou usar essa escovinha de tanque. Mas o ideal para usar o Cicatop seria aquela trincha, que é aquela escova maior. Mas essa aqui dá para passar tranquilo também. Essa primeira demão eu vou estar passando no sentido horizontal. Aí na segunda demão eu passo no sentido vertical. Ó, o Cicatop ele seca um pouco mais rápido, de 30 a 40 minutos aí, a massa já vai estar secando. E se for uma área bem grande, tá fazendo uma mistura dessa por vez para não tá perdendo o produto, porque se ele secar não dá para usar mais. Então só aplicando, muito simples de fazer, qualquer pessoa pode estar fazendo. Ó, já apliquei em tudo aqui, então a primeira demão já tá feita. Só tô reforçando alguns lugares aqui para aproveitar a massa que sobrou. E agora só esperar aí secar aí de 4 a 6 horas para estar aplicando a segunda demão. Ó, já está seco, faz 10 horas já, fiz ontem à noite. Agora eu vou preparar para estar fazendo a segunda demão. Tá preparando a segunda demão, é a mesma coisa, tá? Tô adicionando os 2 componentes aí. Dessa vez aqui eu vou deixar um pouco mais líquida do que a anterior. Fica mais fácil de estar aplicando. E a escovinha eu lavei e eu vou usar a mesma. Agora na segunda demão, vou estar fazendo no sentido vertical, para estar cruzando
a aplicação com a primeira demão, que foi na horizontal. Também pode estar fazendo no sentido oposto de qual eu fiz. Ó, já está feita a segunda demão. Agora eu vou esperar 24 horas para estar rebocando essa parte aqui. Ó, então já secou, já fez já 24 horas que eu fiz ontem. Então tá feito as duas demãos de cica-top. Agora eu vou estar preparando para estar rebocando essa parte aqui. Para rebocar, eu vou estar usando aqui argamassa 7.1. Essa aqui é o massa E3 e eu vou usar o cimento. Mas o ideal é usar areia com cimento, que é o reboco aí tradicional que as pessoas fazem. Mas por se tratar de uma área bem menor, não tem problema eu estar usando a argamassa. Então vou estar misturando os dois aqui, a seco, e depois adiciono a água. Ó, já misturei, agora eu vou adicionando um pouco de água. Vou misturar bem e deixar uma textura dessa massa aqui para fazer o reboco lá da parede mais firme, por conta da argamassa ser mais mole. Então sempre está adicionando mais cimento do que a argamassa. Isso vai facilitar a hora de rebocar. Ó, deixei nessa consistência, não muito cremosa, e vamos fazer a aplicação. Ó, então eu vou umedecer um pouquinho aqui. A área está seca, mas é necessário fazer isso antes de estar rebocando. Ó, só pôr a massa com a espátula na desempenadeira, puxa de baixo para cima, bem simples de fazer isso aqui. Agora só vem aplicando. Essa massa aqui, ela é um pouquinho mais mole por conta da argamassa, mas dá certo por ser uma área bem pequena. Em questão de rebocar a parede, eu não tenho muita prática, mas devagarzinho vai fazendo, aprendendo, que dá certo. Ó, já fiz tudo aqui, vou esperar secar um pouquinho e usar a espuma para deixar um pouquinho mais liso. Ó, vou usar essa esponja, que é um bloquinho que os pedreiros usam, tentar deixar o mais liso possível. Já umedeci ela, só ir passando e tirando as partes que tá bem ondulada, alguns buraquinhos também dá para estar tirando. Vai passando, deixando mais liso que conseguir. Qualquer coisa, deixa secar mais um pouco e depois termina. Ó, já terminei, agora é só esperar secar e ver como vai ficar. Ó, então pessoal, veja como ficou. Já tem 24 horas que eu fiz. Então tá praticamente seco, só alguns pontinhos ainda que falta secar. Acredito que resolveu o problema. Aqui estaria pronto já para estar pintando ou passando alguma massa acrílica, massa corrida. E como eu estou reformando a lavanderia, vou ter que estar preparando a parede, porque quando você passa a mão, ó, sai esse pó, essa tinta aqui. Então ela não está pronta para receber pintura. Então eu vou deixar para um próximo vídeo de como preparar a parede para receber a pintura, massa acrílica ou massa corrida. Vou explicar certinho. Também quero fazer vários vídeos aqui de como pôr moldura de isopor, massa acrílica no rolo de pintura. E o vídeo vai ficando por aqui. Já peço que curta o vídeo, compartilhe, comente se te ajudou de alguma forma e se inscreva aí, ajudando o canal e para não perder nenhum vídeo. Até mais, valeu!